Olá, irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre as 12 tribos de Israel, que muitos dos irmãos não entenderam essa passagem quando nosso rei, nosso Messias fala para os apóstolos sobre o julgamento das 12 tribos de Israel. Pois bem, meus irmãos, é muito simples de entender. Nós, povos da Europa, da América do Norte, da América do Sul e muitos povos do Oriente não fazem parte das 12 tribos de Israel. Por que não fazem parte? Porque na hora que foi construída a Torre de Babel, nosso pai dividiu o povo em várias línguas e dividiu o povo e pediu para aquele povo se esparramar por toda a terra. Dali da Torre de Babel saiu o povo para a Pérsia, saiu o povo para a Grécia e saiu o povo para Roma. E aquele povo que construiu a Torre de Babel, que eram sacerdotes da época, os mesmos que estão aí, os pastores, padres, espíritos, o sistema do judaísmo, que é o marido, não se esqueça, o marido ensinou a mulher e a filha. Então tudo que vem de religião vem do judaísmo, depois vai para o catolicismo e depois vai para as igrejas evangélicas, protestantismo. Então é muito simples de entender, meus irmãos. Quando o nosso Messias fala para os 12 apóstolos, vamos ler agora Mateus 19, versículo 28, e vocês vão entender o que eu estou falando. Nosso Messias disse: Mateus 19, versículo 28. Então o Messias disse: na verdade vos digo, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Entendeu? Presta atenção. Nosso Messias falando para os apóstolos: olha, quando eu sentar no meu trono, lá no reino do céu, vocês também vão se sentar em 12 tronos. Eu que fui morto para os judeus e vocês que foram mortos pelos judeus, assim como os profetas foram mortos pelos judeus, pela tribo de Judá, nós, os profetas, o Messias, os profetas e os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, eles conseguiram inverter as coisas, enganar o povo, dizendo que nós somos gentios e eles são o povo escolhido. Pelo contrário, nós que não fazemos parte das 12 tribos, temos a salvação. Nós somos livres para escolher a salvação. Por exemplo, os judeus, todos vão passar por julgamento, porque eles são descendentes do que mataram os profetas, mataram o Messias e mataram os apóstolos. Esses entram em julgamento. O Messias aqui mesmo disse: olha, lá no reino do céu, quando você sentar no meu trono, eu e os 12 apóstolos vamos julgar as 12 tribos de Israel. Todos, as 12 tribos e todos os descendentes de Israel, de judeu, vão ser julgados. Já o povo romano, o Messias não fala do povo romano, não fala do povo grego, não fala do povo, vamos supor, do Egito, ele não fala da Síria, do Irã, que é a Babilônia, o Irã, o Iraque, a Babilônia, ele não fala. Ele só fala julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque das 12 tribos de Israel surgiu todas as religiões na terra. Foram eles que criaram as religiões. Foram eles. O primeiro templo satânico de Salomão, o primeiro trono de Satanás, que é o templo de Salomão, foram eles que criaram. Aí eles falam assim que os egípcios eram pagãos. Mentira, quem criou o bezerro de ouro foram eles. Quem ficava adorando as coisas, os demônios, foram eles. Nota a diferença. Quando o Messias fala: olha, vocês que me seguiram, os apóstolos, vocês vão se assentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Presta atenção, vão ser julgadas, as 12 tribos de Israel vão ser julgadas. Entendeu? Vão ser julgadas. Por que eles vão ser julgadas? Porque o nosso pai não vai deixar barato. Eles mataram os profetas, eles mataram o Messias, eles mataram os apóstolos. E aí eles vêm dizendo que são o povo escolhido. Meus irmãos, acorda, já é tempo. Acordem. O povo judeu não é o povo do nosso pai. O povo judeu, eles mudaram a história, mudaram a verdade e mentira. Eles tiraram nós que somos o povo. Quando o Messias morre, ele diz bem claro: ó, eu morro. Falar para os apóstolos: ó, nós vamos julgar 12 tribos de Israel.
Mas os gentios, que eles chamam a gente de gentio, nós somos livres, meus irmãos, presta atenção. Você aí na América do Norte, na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio, em qualquer lugar que você está do mundo, você é livre. Só que as 12 tribos de Israel não são livres, eles vão entrar em julgamento. Todos eles vão entrar em julgamento, porque todo o mal que veio da face da terra, todo o mal que existe na face da terra, veio de Israel, veio dos judeus. Agora, o povo da América do Norte, da América do Sul, da Europa, do Oriente Médio, tirando Israel, o único que vai ser julgado é Israel, aqui é bem claro, é livre. Não está entendendo o que eu estou falando? Ah, irmão, quer dizer que a gente faz o nosso próprio julgamento? Sim, eu faço o meu próprio julgamento, você faz o seu próprio julgamento. Não entendeu ainda? Muito bem. Quando o Messias morre, ele nos dá liberdade de escolha. Se você seguir os judeus, você vai entrar em julgamento. Se você quiser fazer parte das 12 tribos de Israel, você entra em julgamento. É burrice. Você vai estar seguindo outros deuses, Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Você vai estar seguindo outros deuses. Quando o Messias morre na cruz, ele nos dá liberdade. Eu sou livre. Se eu quiser entrar em julgamento, é só se eu for burro. Conhecendo o pão da vida, igual, estou partindo o pão da vida com vocês conhecem o pão da vida. Ah, irmão, como eu faço para se salvar? Meus irmãos, para se salvar é a coisa mais simples do mundo. É simples. Não tem segredo nenhum. É muito simples. Amar o Pai, amar o próximo. Pronto. Entendeu? Não precisa pagar dízimo, não precisa dar dinheiro nas igrejas, não precisa usar roupas igual os judeus usavam, não precisa nada disso. Você não precisa de igreja nenhuma, não precisa nada. Meus irmãos, todos nós que partimos do pão da vida somos livres. A gente só não entra no reino do céu se a gente não quiser. Ah, meu irmão, quer dizer que a gente é livre? Sim, a gente é livre. O Messias morreu para isso, para nos dar o livre arbítrio de escolher o bem ou o mal, escolher o caminho do Pai ou o caminho do diabo. A gente é livre. Você conhece o pão da vida? Está se alimentando? Está dividindo com os outros irmãos? Você não tem que ter medo. A salvação está em suas mãos. Basta você amar o Pai e amar o próximo. Pronto. Agora aqui o Messias separa um povo. Ele diz bem claro, em Lucas 19, versículo 28, que ele, os apóstolos, vão julgar as 12 tribos de Israel, porque eles mataram os profetas, mataram os apóstolos, e pior, mataram o nosso rei, o nosso Messias, mataram. Então eles entram em julgamento, esse povo vai entrar em julgamento, desde os primeiros até os de hoje, porque segue o que os pais deles faziam, adoram a Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, o próprio diabo. Quantos egípcios adoravam pedra? Nosso pai estava nem aí, o povo é burro mesmo, que adorar pedra, adora. Quando o faraó do Egito falava que era Deus, nosso pai nem se ligava para isso. Pior do que você adorar uma pedra, pior do que você se querer ser Deus, é você adorar o diabo. Seguir o diabo. Aí nosso pai fala, opa, seguir o diabo não tem perdão, meu. Aí os judeus mudaram a história. Ó, nós somos o povo santo, vocês são gentios. Oh. Aí vê um monte de gente aqui, vai lá nesses vídeos do YouTube daquele povo de judeu que faz um monte de vídeo. Aí, Yahweh, Yeshua, já aprende tudo errado. Já aprendeu nas igrejas evangélicas, já aprendeu na igreja católica. Aí vai aprender no judaísmo e vem aqui, parte o pão podre com os irmãos comem e entra no julgamento das 12 tribos. Porque se você se unir a esse Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Jesus Cristo, você entra em julgamento, porque você faz parte das 12 tribos. As 12 tribos, hoje na Terra, são todas as religiões da Terra. Quem está livre das religiões tem chance de ser salvo. Pronto, a pessoa está livre da religião, conheceu a verdade, amou o Pai, amou o próximo, não tem medo, não precisa ter medo. Se você amar o próximo, amar o Pai e amar o próximo e crer no Messias, no nosso reino, no nosso Messias, pronto, meus irmãos. Eu digo para vocês, se vocês manterem a fé até o final, vocês estão salvos. Não tem por que
a gente ter medo. Se você conhece a verdade, se alimentou do pão, está se alimentando do pão, não estou falando do pão aqui, partindo com você de graça, então você está se alimentando de graça. Você vê o conhecimento, faz fitas, faz DVD, entrega para as pessoas, passa, compartilha os vídeos com as pessoas, você está partindo o pão. E aí, esse partimento do pão do Messias, meus irmãos, não precisa ter medo. Se você fez parte de alguma religião, não tenha medo disso. Se lava no sangue do Messias. Pronto. Se lavou no sangue do Messias, não vai para Yahweh, não vai para Yeshua, não vai para Yahushua, Javé, Jeová, Jesus Cristo, para Deus. Não. Pai e Messias. Erro zero. É zero. Se você chamar o nosso Pai de Pai e o Filho dele, o nosso Rei de Messias, erro é zero. Mas muitos hipócritas, por causa de orgulho, não querem mudar isso, querem continuar no erro. E aí eu digo, entra nas 12 tribos. Todas as religiões da face da terra. Não se esqueça, quem criou a religião foram os judeus. Não vem com aquela historinha que foram os romanos que mudaram as escrituras, não, que isso é conversa, já cansou já essa conversa, né? Porque quem mudou as escrituras, na Septuaginta lá, foram os judeus, manipularam tudo. Ai, nós somos o povo de Deus, nós somos a casa de Israel. Eles colocaram Israel tudo lá, e eles mesmos se condenaram mesmo. Porque eles mudaram as escrituras, mudaram a palavra do nosso Pai. Quem muda a palavra do nosso Pai, entra em julgamento. Pastor, muda a palavra do nosso Pai, entra em julgamento. Padre, entra em julgamento. Espírita, entra em julgamento. Você que segue os porcos, entra em julgamento, porque você faz parte das tribos. As tribos nada mais são as religiões criadas pelos judeus. O judaísmo, do judaísmo saiu o espiritismo, saiu o hinduísmo, saiu tudo, meus irmãos, tudo que não presta na face da terra das religiões veio dos judeus. Foram eles. Lá na Torre de Babel, eram eles. Aquele povo da Torre de Babel, depois que o nosso Pai muda a língua das pessoas, aquele povo, os judeus que construíram a torre, ficaram lá. Só descendo um pouquinho mais para baixo ali. E aí ficaram ali no deserto, rodando no deserto ali, igual aconteceu com Moisés, ficaram rodando ali no deserto. Mas aquele outro, o restante do povo, que somos nós hoje, que foram para a Pérsia, para a Turquia, foram para a Grécia, foram para Roma, e se esparramaram por todo mundo, esses somos nós. Então tenta entender uma coisa, meus irmãos, as 12 tribos de